Olá, Motolama na área. Você sabe a diferença entre uma sigla e um acrônimo? Um acrônimo é a palavra formada pela junção das primeiras letras de um grupo de palavras, formando uma nova palavra. Como, por exemplo, a clássica e conhecida Fiat, fui iludido, agora é tarde. Já uma sigla é meramente falar as primeiras letras da palavra, como, por exemplo, PQP, que todos sabem o que significa. E ainda tem a redução de palavras extensas como KM. Afinal, falar quilômetro é muito cansativo. Isso virou moda. E o pior, os caras ainda reduzem as siglas para mostrar que tem intimidade, tipo BM. O que custa falar BMW? Só pode ser para mostrar familiaridade. Entendo que falar Bayerisches Motorenwerk é complicado, até porque muita gente não sabe nem o que significa o BMW. Eu dava muita risada com um conhecido que chamava sua YZ de Y. Vai reduzir assim lá na trilha, né? E ainda tem a situação quando junta um grupo de mocinhas e começam a conversar entre si e começam a chamar umas às outras de Ma, Ale, De. Coisas de menina. Os caras passam a noite tentando formar uma sigla que soa bem e o cara vão lá e chamam de BM. Será que a preguiça de falar está tomando conta do mundo? Mas nosso tema é parecido, mas não é isso. Os fabricantes usam siglas e letras para denominar seus modelos de moto e diferenciar uma das outras. Essas letrinhas não servem só para diferenciar uma das outras, mas também caracterizar os modelos a que elas se referem e a categoria que elas se encontram. Por exemplo, na Honda, tudo que tem X é fora de estrada, mas também não é sempre. Às vezes usam nome para as motos, além da sigla, como por exemplo a Africa Twin, que também atende pela sigla CRF 1100. Mas não confundam com os apelidos que os proprietários dão para suas motos, tipo Genoveva, Marieta, Lulu e por aí vai. O nome de batismo oficial é o dado pelo fabricante, tipo Twister, Falcon. Hoje vamos tentar explicar o que significa aquela sopa de letrinhas que vão junto com o nome das motos. E ainda falar como algumas surgiram. É claro que vou falar das mais famosas. Não dá para falar de tudo, senão ia ficar 3 dias relatando nomes aqui. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama e também conhecido como AC. Esse mundo de siglas de motociclismo é difícil de decorar, ainda mais que toda hora inventa uma nova. E ainda mudam as velhas. Mas para não perder o bonde da informação, verifique se está inscrito no canal do Motolama para não perder nenhuma informação nova que surge por aí. E para não perder a onda das siglas, faça um CCC, curta, comente e compartilhe. Escolher um novo nome para um produto requer um extenso estudo. Os fabricantes fazem longas reuniões discutindo qual será o nome de um produto novo. E esses estudos passam por evitar nomes que possam denegrir a imagem do produto e que possam sugerir alguma coisa que queime o filme do produto. Mas eu acho que não existe uma lógica fixa para a escolha desses nomes. A coisa é feita meio no vai da valsa, mas o nome tem que ser bonitinho. Reza a lenda que lá para o final da década de 70, quando a Chevrolet ia lançar a perua baseada no Chevette, eles estavam na dúvida entre vários nomes. Um dos nomes era para ser Paraty, mas foi recusado porque em alguns lugares Paraty estava associado a cachaça e podia dar a imagem de cachaceiro para o carro. Quem não tem? Aí optaram por Marajó e o carro fez relativo sucesso. Mas em 1982, um pouco depois, a Volkswagen lançou a mesma perua com o nome de Paraty e vendeu o que quis de Paraty. Isso mostra que não existe lógica por trás da escolha. A coisa é feita no achismo. O nome, além de transmitir uma ideia, tem que ser marcante e fácil de lembrar. Ninguém vai chamar uma motocicleta de inconstitucionalissimamente. Além de não ter nada a ver com a moto, muita gente não vai nem conseguir falar esse nome, mas que é fácil de lembrar. Então, com relação a transmitir uma ideia, tem a primeira moto fabricada pela Honda, e se chamava Dream, sonho em inglês. E quem escolheu o nome foi o próprio Soichiro Honda, afinal era o sonho dele. Mas se o nome tem que transmitir uma ideia, que tenha a ver com a moto.
tem que transmitir uma sensação de potência, por exemplo, ou de qualquer que seja o público-alvo da moto. Ninguém vai dar um nome agressivo a uma moto Nutella, tipo um scooter para uso urbano com o nome de Jaguatirica. Não faz sentido. O nome tem que transmitir a filosofia da moto. Como já falei da Africa Twin, que remete às motos de rally, deserto, África. E junto com isso tem uma sigla que encaixa ela no line-up da Honda, que é o CRF 1100. Então o nome tem que passar a sensação que a moto deveria transmitir. Não que uma Tornado vai sair por aí destruindo tudo. E uma das grandes fontes de nomes é o mundo animal. Daí vem a Honda Falcon, de falcão. A Suzuki Hayabusa, que é falcão em japonês. E a veloz Super Blackbird, que não seria um pássaro preto, mas que se remete ao avião supersônico de mesmo nome. Mas não é só de passarinho que vivem as motos. A Triumph batizou várias de suas motos com o nome de Tiger, tigre. E tem até inseto na parada. A Aprilia nomeou uma das suas motos mais famosas de Scarabeu, que é Scaravelho em italiano, que é uma barata misturada com Triceratops. E ainda tem a italianíssima Vespa, da Piaggio. Ainda falando de transmitir uma ideia, além da Africa Twin, tem a Teneré e a Saara, que nos remete aos desertos africanos, do Rally Paris-Dakar. Tem a icônica Bonneville, que nos leva aos recordes de velocidade batido em Bonneville, Salt Flats, Utah, terra do Tio Sam. Outro lago americano, o Elsinore, na Califórnia, deu motivo para a Honda usar um nome numa pouco conhecida, mas importante motocicleta, a Elsinore CRM 250, que pode ser considerada a mãe de todas as trails de sucesso. Eu poderia aqui falar durante 2 horas sobre os nomes de moto. Cada moto tem um nome com uma história. Mas como os nomes são em sua maioria autoexplicativos, basta dar um Google que vai encontrar a origem do nome. Mas a parte difícil dessa nomenclatura toda são as letrinhas avulsas das motos tipo RD ou BMW. Alguns são óbvios, como Kronreif Truckenpods Mattighofen, que qualquer criança sabe que é KTM. E outros não tão óbvios, como Zhejiang Zhongfeng, CF Moto. E ainda tem outras siglas, muito conhecidas, que poucos sabem do que representa. O BMW, quem não sabe que é Bayerische Motorenwerk. Ou ainda DKW, que todos chamam de DKW, que significa Dampfkraftwagen, veículo movido a vapor. Mas dizem que depois do carro deles capotar e continuar andando, mudou o nome para Das Kleinwunder, DKW. Vai saber. A única coisa certa, quer dizer, mais ou menos, são aqueles números que vêm junto com a sigla, tipo DT180, que sugere que a moto tenha 180 cm3, quando na realidade ela não tem, ela tem 176. Então o número é só uma referência. Imagine chamar uma moto de DR349, Kawasaki Ninja 1043. Se bem que a falecida fábrica da Willys tinha um modelo do Dauphine que era chamado de 1093, e o nome fez um puta sucesso. Sei lá, se o nome pega tá valendo. Mas é aqueles conjuntos de letras que usam para designar as motos, tipo CB, XL e RD. Cada um tem uma lógica e depende de cada fabricante. Para uns, XL é de Excellent, para outros é extra grande, e para outros significa cross, em função do X, que é uma cruz. Mas isso também não tem lógica. Antigamente, na linha da Honda, toda XL era moto trail e a XR era moto de enduro. Hoje tudo é XR e algumas nem XR são CR. Mas o pouco de lógica que existe nisso segue mais ou menos assim. A letra S é para esporte, aquelas que você anda com a bunda empinada. R é para racing, aquelas motos fantásticas para andar no trânsito engarrafado. N é para naked, pelada, com todas as partes de fora. T, às vezes, é para trail, como a falecida TT-125, que significa tentativa de trail, ou toda torta. Em algumas marcas, o X significa cross. E o L, às vezes, é de liquid cooled, refrigerada água. Essa lista não teria fim. Como essa lista não tem fim, eu vou citar apenas as motos mais vendidas ou mais famosas. Por exemplo, a Honda NXR, que é uma mistura de naked com a linha trail da Honda, XR. Honda CB,
Citizens Band, faixa do cidadão, designa as motos urbanas. Antigamente, faixa do cidadão era uma frequência de rádio amador usada para se comunicar, antes do celular. E o que tem isso a ver com moto eu não sei. A sigla CB ficou famosa aqui no Brasil devido à saudosa CB 750-4, que povoou os sonhos molhados de muita gente lá para os anos 70. E depois tinha a CB 400, que era sinal de ostentação nos anos 80. Inclusive, uma delas me levou até Buenos Aires. Olha que bacana. Mas dizem que o fato de juntar o C e o B tem origem na CB 92, que surgiu lá no início dos anos 60 para participar da categoria Clubman. Club, CB. Outros dizem que vem de City Bike ou Citizens Bike. Tem até possibilidade de ser Shokusetsu Baiku, que ao contrário do que se gere, é moto pessoal em japonês. Mas como já disse, ninguém sabe com certeza. Não tem uma lógica rígida para essas coisas. A única coisa certa é que lá nos anos 60, a Honda dava letra para designar seus modelos, como a CB e algumas motos famosas dos anos 60, a CA, a CD, a CL, a CT. Mas como o CB ficou famoso, vieram os subnomes, como a CBR, que era o CB tradicional com o R de Racing. E seguindo essa lógica tinha as RR, que era duplamente Racing. A CBF, ao contrário do que podem imaginar, o F não é de for, mas sim de fairing, carenagem em inglês. Por outro lado, tem a XRE, que além do XR, que mais ou menos identifica a linha fora de estrada da Honda, tem o E, que é para dar um tchan na palavra, Shre. Já a linha CR pode significar Competition Ready. E o F das CRFs pode ser para Fun, divertimento. E ainda tem a Honda PCX, que pode significar Power, Citizen, e o X, ninguém tem ideia. Já a Yamaha tem a XTZ, onde XT significa Stream, e o Z é para dar um charme no nome. Outra é a YBR, que obviamente é a Yamaha Brasil, muito original. A Yamaha usa muito o Y, de Yamaha, como por exemplo a YZ, onde o Y é de Yamaha e o Z tem a conotação de velocidade. Mas sem o Y tem a clássica DT-180, onde o DT significa Dirt Track, pista de terra. E as icônicas RD, que significa Race Developed, desenvolvida nas pistas ou nas corridas. E é o fato, a moto realmente foi desenvolvida nas pistas. Lembra que eu já contei na história da RD? Quem não souber, olha aqui no vídeo. E a Suzuki? A Suzuki tem umas siglas bem fora da caixinha. Por exemplo, a S-RAD, não sei bem como é que falam isso, que significa Suzuki Ram Air Direct, que faz referência ao sistema de resfriamento do motor. Uma herança direta das antigas GT380, que tinha esse sistema de refrigeração também. Outra sigla esquisita, mas que soa bem, é GSX, que significa Gold Super Extreme, que seria algo como Super Ouro Extremo. Que nominho! Mas enquanto algumas Suzuki têm nome estranho, outros têm os nomes mais óbvios possível, como por exemplo DR, Dirt Racing, Corrida na Terra. E ainda tem as Suzuki de Enduro da década de 80, que são as PE, Pro Enduro, nada mais óbvio. É claro que eu não vou conseguir falar aqui de todas as motos. Eu aqui só estou falando das que eu sabia de cabeça sem fazer muita pesquisa. Eu sei que vão falar aqui que eu não falei de KTM, Harley Davidson, Husqvarna e nem cheguei perto da China. Ou seja, em algum momento do futuro eu vou ter que fazer outro vídeo falando das que eu esqueci. Escrevam nos comentários quais motos esqueci e quais querem saber a origem dos nomes. Aí vou juntando tudo até montar outro vídeo. Facinho, facinho. Então até a próxima, um abraço e até semana que vem. Fui!